E aí, galera do Me Salva, tudo bom com vocês? Pessoal, nessa aula a gente vai introduzir aí um módulo novo, do nosso curso, que é o módulo de métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial. Pessoal, então se tu puxar um pouquinho aí da tua memória, tu vai lembrar, que os problemas de valor inicial são problemas que envolvem equações diferenciais, tá? E sobre isso aqui tem muita coisa interessante que a gente pode pensar. Quer ver? Então, por exemplo, assim, quando tu pega aquelas equações diferenciais, por exemplo, a do sistema massa-mola, coisas assim, esses problemas, então, as equações que foram obtidas, antes delas serem obtidas, alguém teve que observar muito aquele fenômeno que estava sendo modelado, Por quê? As equações diferenciais são muito utilizadas para isso, para modelagem de problemas. Então, bom, tem um processo físico, um fenômeno acontecendo e alguém quer modelar esse fenômeno. Beleza. Então, para se chegar naquelas equações, são feitas muitas observações. Então, quando se fazem essas observações, conclusões são tiradas, hipóteses são formuladas, e tudo isso acontece, então, de forma para a gente construir uma abordagem do nosso problema. Daí, o que acontece, pessoal? Essa abordagem do nosso problema ela pode ser dada de duas formas. Olha aqui comigo, ó. A gente pode optar por uma abordagem simplificada ou a gente pode optar por uma abordagem mais realista. Tá, mas e aí, quais que são as características dessas duas abordagens diferentes aqui? Bom, bem simples, A simplificada, quando a gente adota ela, o que a gente faz é ignorar algumas das características do nosso problema. Por exemplo, assim, lembra aqueles, quando tu estava no ensino médio, lá fazia problemas de trajetória parabólica, O que acontecia? A gente desprezava o atrito e a resistência do ar. Essa, por exemplo, é uma abordagem simplificada, em que existem efeitos que atuam no nosso problema e a gente despreza eles, tá certo? Ou então, por exemplo, quando a gente considera corpos com o calor específico constante, a gente sabe que ele não é constante, ele varia muito pouco, ok, mas considerar ele constante é uma simplificação da realidade que a gente faz, tá legal? Então, essa é uma característica, por exemplo, da abordagem simplificada. Tá legal. E a realista? Bom, na realista também é bem fácil da gente imaginar, a gente considera tudo. Então, os efeitos que atuam, a gente não despreza. Se o negócio não é constante, a gente não considera constante, tá? Então, essa aqui é a abordagem realista. O que vai acontecer? A abordagem que a gente escolher para o nosso problema ela vai afetar diretamente nas soluções que a gente encontra. Como assim, Guilherme? Olha só. Se a gente adotar uma abordagem simplificada, a gente vai encontrar o seguinte, o nosso problema ele vai estar formulado de uma forma simplificada, o que vai possibilitar que a gente encontre equações diferenciais simples, que são fáceis de serem resolvidas. Por quê? Porque esse é o objetivo de simplificar um problema. Tu pode até perder em algumas características tu vai deixar de analisar, mas tu obtém uma resposta que é muito interessante pela simplicidade da gente obter ela. Tá, e aí chega numa equação diferencial que é simples, isso nos possibilita encontrar soluções que são analíticas, tá certo? Tá, maravilha, Solução analítica é uma solução exata, ou seja, não tem erro. Não tem erro para essa abordagem aqui, para a abordagem simplificada, tá legal? Tá, maravilha. Agora, se a gente optar pela abordagem realista, aí o que vai acontecer? As nossas equações diferenciais elas podem não ser simples. Inclusive, a gente pode obter equações diferenciais que não têm como ser resolvidas analiticamente, Ou até que tem como, mas que é muito difícil. Então, o que acontece? Quando a gente adota uma abordagem realista do problema, a gente está interessado, muitas vezes, em encontrar soluções aproximadas, tá certo? Então, essa aqui é uma característica muito peculiar dessa abordagem realista aqui. Então, observa o seguinte, algo muito importante, Quando a gente adota uma abordagem que é simplificada, o que acontece, pessoal? O erro na nossa solução, ele não está aqui, na nossa solução. Por quê?
porque a solução que a gente encontra ela é exata. Então, para essa abordagem aqui, ela é exata, ok. Só que essa abordagem não é exatamente o que acontece no nosso problema. Então, nessa abordagem simplificada, o erro na nossa solução ele está aqui, ó, na etapa da observação, na etapa da abordagem, na etapa da montagem do nosso problema, tá certo? Enquanto que, se a gente adota uma abordagem que é mais realista, então o que acontece? O erro que a gente vai ter, ele vai estar, né, no momento em que a gente calcula a nossa solução. O erro vai estar no método que a gente utiliza para calcular. Ou seja, o erro não está mais aqui, não está mais na abordagem, não está no fato de a gente desconsiderar algum parâmetro. O erro está simplesmente no fato de que a gente tem um problema tão difícil que não tem como resolver ele analiticamente. Então, o nosso erro ele vai estar aqui, nessa parte do problema, tá certo? Algo mais interessante ainda de a gente pensar é que muitas vezes, pessoal, essa solução aproximada que a gente obtém por uma abordagem realista, ela é melhor, ela é mais perto da realidade do que a solução analítica obtida pela abordagem simplificada. O que isso significa? Significa que, às vezes, essas simplificações aqui, elas têm um peso maior, né, na nossa solução do que os próprios erros, né, inerentes no nosso método, tá legal? Isso é algo bem importante de a gente ter em mente, da gente saber, né, por que se adota esse tipo de abordagem, por que não é um problema tu ter uma solução aproximada, né? Bom, pessoal, vocês já podem imaginar, né, que aqui no nosso curso a gente fala muito sobre aproximação. De fato, a gente vai focar, né, todo esse módulo aqui, ó, nessa parte aqui, em ferramentas para a gente obter soluções aproximadas dos nossos problemas. Aí tu fala assim, tá, mas e aí, é aproximada? É, mas a gente vai ver que muitas vezes, né, a nossa aproximação ela é realmente muito boa, tá legal? Bom, mais uns detalhezinhos para fechar essa aula. O que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar, pessoal, métodos para resolver equações diferenciais ordinárias. O que isso aqui significa, né? Vamos puxar lá da memória. Pessoal, uma EDO, quando a gente obtém a solução de uma EDO, a nossa função y, sei lá, que a gente está procurando, ela é função só de uma variável. Por exemplo, y função de x, y função de t, né, sei lá, uma concentração em função do tempo. A gente nunca, nesse nosso módulo aqui, vai resolver coisas, por exemplo, para encontrar uma y de x e de t. Isso aqui, nunca. Isso aqui é a solução de uma EDP, uma equação diferencial parcial, quando a solução depende de mais de uma variável, tá certo? A gente vai focar nessa situação aqui, ó, que depende de uma variável só, tá certo? Outra coisa, os nossos PVIs, né, eles vão ser compostos por equações diferenciais de primeira ordem. O que isso significa? Y' igual a alguma coisa. Y' igual a uma função que depende de alguma coisa, tá certo? No nosso módulo, a gente não vai resolver coisas tipo y duas linhas igual a alguma coisa. Não, isso aqui a gente não vai resolver, porque isso aqui são equações diferenciais de ordem mais alta. A gente vai resolver equações diferenciais de primeira ordem, tá certo? Tá, e aí, quais são as ferramentas que a gente vai estudar para resolver esses problemas? São duas, né? Os métodos de Euler e os métodos de Runge-Kutta, tá certo? O método de Euler tem uma versão normal dele e tem uma versão aprimorada. Vamos ver as duas. E ainda os métodos de Runge-Kutta, tá certo? Então, pessoal, se tu curtiu esse assunto, se tu tem que estudar ele para tua prova, para tua faculdade, a gente se vê nas próximas aulas. Um mega abraço e valeu!